Atenção, emissoras da rede, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A maior audiência do rádio. Continue na sintonia. No ar, o maior programa de audiência da 87,9. Música Viva. Apresentação: Júnior Macedo. Salve a Assembleia de Deus que revelou o Pentecoste no Brasil. Hoje, dia 18 de junho de 2026. Sejam bem-vindos à edição especial dos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Salve a Assembleia de Deus, a noiva imaculada do Senhor. Aqui quem vos fala é Júnior Macedo, estarei com vocês a partir das 17 horas até as 19 horas, levando os mais belos clássicos que formam as histórias dos 115 anos da denominação no Brasil. Hoje o programa Música Viva é totalmente especial. E lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo número 9900-3365. Unindo-se a 87,9, a cadeia de rádio que retransmite esse programa. Em Goiânia, Companhia FM. Em São Paulo, Inologia Cristã. Em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Tudo de Bom. Na região Nordeste, internacionalmente em Portugal, Roberto Maranhão. Nos estados de Goiás, Mato Grosso e também fora do Brasil, Nogueira FM. Vamos começando a nossa seleção musical com essa belíssima letra que vamos ouvir nesse exato momento, na voz de Elon Cavalcante, gravação original de 1969, essa belíssima canção que faz parte da harpa cristã, Uma Flor Gloriosa, de composição da saudosa Frida Wingren. Agora são exatamente 17 horas e 2 minutos no seu programa Música Viva especial 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será a minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar.
será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17h05. De Nova York em direção ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren viajaram. Foi no ano de 1910. No dia 5 de novembro embarcaram. E no dia 19 do mesmo mês, em Belém do Pará eles chegaram. Daniel Berg, Gunnar Wingren e alguns outros trouxeram fogo que aviva este povo. Fogo que veio no Carmelo e Pentecostes, fogo que queima lenha, água e até pedra. Este fogo vem do céu por Deus mandado, para queimar toda espécie de pecado. Eu sou feliz porque sou pentecostal, vivo envolvido pela chama divina. Vamos unidos de mãos dadas proclamar, pois esta obra é de Deus, não vai parar. Graças a Deus eu pertenço a este povo, povo que vive nas chamas de um fogo. Fogo que queima, ilumina e aquece, fogo que desce, se espalha e aparece. Fogo grandioso, glorioso e poderoso, vem na igreja queimar quem quer que seja. Este trabalho Jesus Cristo aprovou, graças a Deus que este fogo se espalhou por vilas, cidades e estados. Em toda parte existem crentes abrasados, e quando as chamas de poder estão acesas, o inimigo perto delas não chega. Eu sou feliz porque sou pentecostal, vivo envolvido pela chama divinal. Vamos unidos de mãos dadas proclamar, pois esta obra é de Deus, não vai parar. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17h08. Saber que o Senhor é Deus, glória a Deus escolher, glória a Deus deste mundo, glória a Deus. Agora vou louvar ao Rei, um novo canto eu canto agora, glória a Deus. Você cantar também.
este povo está pregando. Glória a Deus, Brasil, glória a Deus, só na Assembleia de Deus glória a Deus. converterão muitos mil. Sabei, sabei, sabei que o Senhor é Deus, tirou-nos deste mundo ingrato e nos fez ovelhas dos seus verdes pastos. Sabei, sabei, sabei que o Senhor é Deus, tirou-nos deste mundo ingrato e nos fez ovelhas dos seus verdes pastos. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva pela 87,9, Companhia FM, Inologia Cristã, tudo de bom. Conexão Roberto Maranhão, Nogueira FM. Agora são exatamente 17 horas e 11 minutos. Hoje especial dos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir Salmo 100 com Du Univoz, clássico de 1982. Anteriormente, Pentecoste no Brasil com Ageu Pereira, clássico de 1980. E Uma Flor Gloriosa na voz de Elon Cavalcante, clássico de 1969, composição da Frida Wingren e faz parte da Harpa Cristã no número de 196. Vamos aqui abraçando amigos que estão na sintonia do programa, Tatiana Silva lá em Goiânia, no Jardim Goiás, aquele abraço. Também vamos abraçando a tia Terezinha no Solar Buganville, ao Isaac aqui em Guapó, lá na Vila Boa, um abraço para ele, para Franciele, Pupietre e Pupierre, que também estão na sintonia do programa. Lá em Goiânia, ao Adriano e a Laísia e a Maria Eduarda, que também estão na sintonia do programa, aquele abraço. Também vamos aqui abraçando ao Cideur Mendonça, a Maxilei e o Samuel lá no Jardim Aritana em Goiânia, aquele abraço, que Deus abençoe. Também vamos abraçando ao meu amigo irmão, né, pastor Eliel Machado. Para você e para Luizinha aí, um forte abraço. Ele que hoje está no trabalho, mas está nos ouvindo aí. Que Deus abençoe. Também ao Manuel César, que está em recuperação. Um abraço aí para ele e para toda a família. Bem, vamos continuando aqui. Nós sabemos que a história das Assembleias de Deus começou no Brasil no desembarque dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg no ano de 1910. Mas, porém, a implantação mesmo da Assembleia de Deus começou no dia 18 de junho de 1911 em Belém do Pará, via os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Lembrando que antes do nome Assembleia de Deus, o nome era Missão Apostólica da Fé, porém depois, outrora, foi trocado. Começou todo o processo de uma das denominações que iriam marcar o avivamento no Brasil. Porém, passaram-se anos e anos e hoje chega aos seus 115 anos com grande êxito. É muito bom. Mas a história das Assembleias de Deus é marcada também por boas músicas. E um dos momentos mais interessantes é que na Assembleia de Deus também se organizaram quartetos, corais e banda de música. Nesse próximo bloco a gente já vai começando com eles. Lá diretamente da Assembleia de Deus do Paraná, um dos maiores comunicadores do Brasil se juntam a dois cunhados e a própria esposa e monta um dos maiores quartetos amados do Brasil. Chega cantando aí Mateusiense Irmãos Falavinha, clássico gravado em 1970 com o título Chegada à Cruz, que na realidade é o hino 189 da Harpa Cristã, de composição de Henry Maxwell Wright. Agora são exatamente 17 horas e 14 minutos no seu programa Música Viva. Chegado à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor,
Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 17 minutos. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 20 minutos. Nunca mais merece, não tem
programa Música Viva. O melhor da música evangélica, você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva pela 87,9 Companhia FM e Inologia Cristã. Tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Agora são exatamente 17 horas e 24 minutos e hoje que é uma homenagem especial aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir essa belíssima canção que é o 227 da harpa cristã, composto pelo saudoso Emílio Conde, né? Grande nome, daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre ele, que foi interpretado pela banda Acordes de Jerusalém da Assembleia de Deus de Paranaguá, clássico gravado em 1971, lembrando que Paranaguá fica no estado do Paraná. Anteriormente, Que Farás de Jesus, uma interpretação do 158 da harpa cristã, realizada pelo coral da Assembleia de Deus de Arthur Alvim, São Paulo, gravada em 1975 no disco Mestre e o Mar. E no início do bloco você ouviu Chegada à Cruz com Mateusiense e Irmãos Falavinha, clássico gravado em 1970 e faz parte na harpa cristã pelo número 189. Vamos seguindo aqui a nossa programação, abraçando amigos que estão ligados no programa Música Viva. Vamos abraçando ao nosso querido Manuel César, o grande Tuxinha, que está em recuperação aí, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Estamos orando aí por você. Conte com as nossas orações. Também vamos abraçando ao pastor Adonias Martins e toda a família lá em Goiânia, na Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre a figura também do saudoso pastor Jorge Branco de Gouveia. Vamos seguindo aqui a programação. Também vamos aqui abraçando ao Eliel Fernandes e família, no Conjunto Cidade Nova 2, aquele abraço. Também ao Claudino Buranelli e a Alessandra lá no Conjunto Cidade Nova, aquele abraço aí para vocês. E também abraçando ao pastor Vanderlan lá em Aparecida de Goiânia, que também está na sintonia do programa. Também abraçando ao William Dourado lá em Castelândia, ele e toda a família, e toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério Castelândia, na pessoa do pastor Juscelino Macedo. Como antes a gente falou, que a Assembleia de Deus também teve um papel muito importante nos musicais. A gente pode ver que no último bloco que a gente ouviu, teve muitos hinos da harpa cristã. A harpa cristã, ela é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, do qual foi lançado em 1933. E porém é uma coletânea de hinos que teve a organização, maioria feita pelo saudoso pastor e responsável pelo Ministério Madureira, já descansa no Senhor, pastor Paulo Leivas Macalão, gaúcho de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. E porém, a importância da harpa cristã, ela foi grandiosa na música no meio pentecostal. Então, a harpa cristã, ela é um símbolo musical das Assembleias de Deus e que também faz parte dos 115 anos de história. Como anteriormente eu falei, as bandas também era um primor dentro da Assembleia de Deus. Paranaguá foi um dos registros mais impressionantes de gravação. Mateusiense foi muito fiel ao produzir os 2 discos, mas porém também os corais não deixaram a desejar. Arthur Alvim São Paulo, esse que a gente ouviu, a gravação é de 1975, mas porém a congregação de Arthur Alvim é filiada ao Ministério do Belenzinho e foi um dos maiores corais da Assembleia de Deus no país, até hoje registrado. E também a matéria dos quartetos, a gente vê como, por exemplo, o Mateusiense e Irmãos Falavinha inaugurou o que nós chamamos o período dos quartetos. Isso nós estamos falando de década de 60. Mas, porém, ganhou-se conhecimentos e, com o passar do tempo, a música evangélica no meio pentecostal ela foi crescendo. Então, foi aparecendo duetos, trios, solos e tantos outros. Porém, a história da Assembleia de Deus ela também é impactada pelo evangelismo. Quando a gente fala a respeito dos programas de rádio, por exemplo, não podemos esquecer do grande programa A Voz das Assembleias de Deus no Brasil no ano de 1955. O programa foi idealizado por um grupo de irmãos, mas dentre eles o pastor Nils Laurence Olson foi o maior responsável pelas mensagens do programa. Até hoje o programa foi inaugurado no rádio no dia 2 de janeiro de 1955, no Rio de Janeiro. Existem até hoje nos arquivos uma gravação do programa na época. Que pena que a gente não conseguiu aqui, mas num próximo especial a gente vai passar aqui para vocês um pouco deste registro histórico. Falando aqui, vamos aqui abraçando lá em Lagoa Santa, a minha tia Ana Lúcia, né?
Um abraço para ela, pro tio Ademir, para minhas primas Keila e Kenny, que também estão na sintonia do programa. Que Deus abençoe. Tá chegando aí agora Jair e Osana cantando esse clássico de 1968 e é o número 3 da harpa cristã, que é letra do Adriano Nobre. Tá chegando aí agora Plena Paz, agora são exatamente 17 horas e 30 minutos no especial 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil, no programa Música Viva. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 33 minutos. Ó irmão de minha terra, minha pátria, meu Brasil, vou contar-vos uma história a qual Jesus me incumbiu. Vou contar dos pioneiros e do entusiasmo seus. Vou falar de nossas igrejas, as Assembleias de Deus. Daniel, Derg, Gunnar, Winkling, os dois servos do Senhor, chegaram nesta boa terra, desembarcaram
sem temor. 19 de novembro de 1910 começaram a grande obra dos vasos santos e fiéis. Enfrentaram obstáculos, mas lutaram pra vencer, obtiveram resultados, lutaram sem esmurecer, eram bem abnegados. Irmão, prestem atenção, pois eles eram dedicados, viveram em consagração. A Rua Cirqueira Mendes, 67, em Belém, também tem a sua história. Meus irmãos, escutem bem, morava ali uma família muito temente ao Senhor. Vejam a grande maravilha e o poder renovador. Em Belém, Dona Celina foi quem primeiro recebeu o batismo prometido com o Santo Espírito de Deus. Falou em línguas estranhas, se pôs a profetizar. Muitos se admiraram quando começaram a buscar. O Brasil não conhecia os 9 dons espirituais, não conhecia o Pentecostes, mas nunca é tarde demais. Foi lá em Belém do Pará onde tudo começou. Foi lançada a semente que no Brasil se espalhou. Agradecemos a Daniel e Gunnar Wingren, os fundadores das Assembleias. Em 1920, a Igreja dos Profetas, a Igreja das Missões, que existe nesta terra e está em nossos corações. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 37 minutos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amor, em seus passos me guiará. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, pois Ele é meu guia forte, meu bom pastor de cada dia. Estando eu longe do redil, o Senhor me encontrou,
seu olhar logo me vi, seu cajado me confortou. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, pois Ele é meu guia forte, meu bom pastor de cada dia. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva pela Companhia FM Inologia Cristã. Tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão, Nogueira FM. Agora são exatamente 17 horas e 40 minutos. Horário de Brasília hoje em comemoração aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir O Senhor é o Meu Pastor com Otoniel e Osiel, né? Clássico de 1971. Anteriormente, a História das Assembleias de Deus no Brasil, gravado por Josué Barbosa Lira. Clássico de 1979. E no início do bloco, Jair e Osana cantou Plena Paz, que é o número 3 da harpa cristã, clássico gravado em 1968. Uma das coisas que eu acho importante a gente nunca deixar de falar é das missões que os nossos pioneiros tiveram. Quando a gente fala de Gunnar Wingren e Daniel Berg em todo o Brasil, a gente nunca pode esquecer do nosso estado. E eu não posso deixar de começar não falando por Goiânia, mas eu quero falar de uma região que tem uma história muito grande que envolve até minha família. Estou falando da região sudoeste. O nosso sudoeste goiano tem uma história maravilhosa no crescimento das Assembleias de Deus por homens que realmente andaram com Deus. Dentre eles, eu posso destacar a importância de muitos nomes aqui, dentre muitos que ficaram na história. Podemos começar, por exemplo, quando a gente passa pela cidade, por exemplo, de Acreúna, por exemplo, vamos citar Acreúna primeiro. A gente lembra de quem? José Meroclides de Oliveira, Neném Pio, que foi um marco importante para aquela localidade. Quando a gente fala, tipo, lá da cidade das Abelhas, em Jataí, de quem que a gente fala? Quem que a gente vai? Começando falando por ele, né? Antônio Honorato da Trindade, né? O Lael tá me ouvindo aqui. Com certeza ele já deve estar com os olhos cheios de lágrimas lá na casa dele, aqui no Carolina Park em Goiânia. Aquele abraço, falando nisso, um abraço para ele. E para toda a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Visão do Reino, né? Falando da figura do pastor Antônio Honorato da Trindade. Também não podemos esquecer do nosso saudoso José Soares Vargas, Pastor Zizi, que teve uma importância muito grande em todo lugar que passou, principalmente na edificação da igreja de Jataí. Também não podemos esquecer da figura de Antônio Lins de Albuquerque, também que deixou uma marca enorme por onde passou. E agora, puxando um pouco sardinho para a família, né? Não posso esquecer também da figura do meu saudoso avô, José Rafael de Macedo, do qual por onde também passou, deixou uma marca enorme. Dentre muitas cidades, Itajá, né? Nossa, Itajá, Santo Antônio da Barra, Aparecida do Rio Doce e tantos outros lugares, né? Mas também não podemos esquecer também da figura do pastor Alvino Pereira da Rocha, da mesma maneira também, que deixou uma história enorme, né? Também não podemos esquecer dele, da mesma maneira também, e tantos outros que passaram, né? Pastor Josias Tomás de Oliveira, do qual meu avô foi vice-pastor lá na cidade de Santa Helena, na época dele. Também não posso esquecer essa figura. Também o pastor Josias Tomás, que fez parte da família, né? Amigos pessoais. E tantos outros. Então o sudoeste goiano teve uma importância enorme. Também não podemos esquecer a figura também do pastor José Braga da Silva e tantos outros. Lembrando que esse daqui eu tô falando da missão. Daqui a pouco nós vamos entrar em Madureira, né? Que na época também, quem também fazia parte desse mesmo, também em Goiatuba, depois foi para Goiânia, é o pastor Josué não, desculpa, fugiu o quê? Pastor Jorge Branco de Gouveia, que ele era de Goiatuba na época quando meu avô pastoreava, né, no sudoeste.
Então, a importância do Sudoeste grandioso, falando desses homens, é voltar ao tempo. Eu só tive convivência, eu tive desses homens de Deus, eu tive o privilégio de conhecer pastor Antônio Lins de Albuquerque, já falecido, pastor Alvino Pereira da Rocha também. O meu avô, convivi com ele, né, desde 1 ano de idade praticamente. Então, ou seja, são pessoas assim que não podemos jamais esquecer, né, Lael? O Lael, inclusive, está biografando a história do pastor Antônio Honorato da Trindade, seu pai. Inclusive, o Lael, quando o livro estiver pronto, eu faço questão que o meu programa seja um dos primeiros, tá, meu amigo? Que Deus abençoe a todos aí. E falando no nosso querido Sudoeste goiano, quero mandar um abraço especialmente à região de Santo Antônio da Barra, né, onde que tem integrantes da minha família, Tirani, que mora lá, que está nos ouvindo, aquele abraço. Rio Verde também, quero mandar um abraço para minha prima Paula Macedo, que também está lá na sintonia do programa. Também quero mandar um abraço à Juranilda, né, Souza, lá em Acreúna, aquele abraço, aproveitando também, abraçando toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério e Missão, lá em Acreúna, que Deus abençoe. E também quero aproveitar e mandar um abraço especial também ao pastor Adolfo, né? Pastor Adolfo, que também teve uma importância muito grande, né? Desses pioneiros aí da época do meu avô, é o que tá vivo também aí pra contar a história. Pastor Adolfo, que atualmente é casado com a irmã Madalena, um abraço pra ele. Ele que hoje reside aqui em Guapó. Por onde meu avô passou, o pastor Adolfo também passou. Então, um abraço aí a vocês, que Deus abençoe e que vocês fazem parte dessa história. E esse programa é em comemoração aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. E tá chegando aí uma das canções que eu acho que marca tudo, né? Um pouquinho da história, a mais famosa de todas. E essa aqui eu quero mandar especialmente lá no Residencial Vale do Sol, para a pastora Rebeca Moraes, para o pastor Rodrigo Júnior, para a pequena Estela. E lembrando que em matéria de pudins, doces artesanais e bolos, é RR Doces. E agora você também encontra lá no Mais Delivery. Então tá chegando aí Guiomar Vitor e o Thiago de Moraes na época cantando a versão original com 4 estrofes, não 3 como muitos conhecem. É a gravação original, são 4 estrofes. Assembleia de Deus em Marcha, clássico original de 1974. Agora são 17 horas e 47 minutos no seu programa Música Viva Especial 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. A doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou no seu redor. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou seu redor. Muitos ministérios a Assembleia tem, mas um só Espírito apacentando vem. Seu número é como as águas de muitos rios, é a grande multidão que João viu. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu redor. Porta que abriu nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu redor. Os líderes das assembleias reformadas estão, Daniel Berg e Vivian
Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 50 minutos. Céu de luz, vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Embora às vezes o crente as dores sofra da cruz, gozo terá permanente quando no céu vir Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado no coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 17 horas e 53 minutos. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate,
bates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva na 87,9 Inologia Cristã, Companhia FM. Tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Hoje, num especial de 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Agora são exatamente 17 horas e 57 minutos. Vocês acabaram de ouvir Tenente Rubens de Oliveira cantando esse clássico da harpa cristã 193, né? De autoria do grande Paulo Leivas Macalão. Alma Batida, gravação de 1973. Anteriormente, Peregrino na Terra, na voz de Feliciano Amaral e Quarteto Delmar, clássico de 1967 e faz parte da harpa cristã no número 204, também de autoria do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. E no início do bloco você ouviu Assembleia de Deus em Marcha nas vozes de Guiomar e Tiago de Moraes, clássico de 1974 e a gravação original com 4 estrofes, que muitos só conhecem a de 3 estrofes que a Guiomar regravou, né? A própria autora. Vamos seguindo aqui a programação, abraçando novamente ao reverendo Lael Honorato da Trindade, ele e toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Visão do Reino no Carolina Parque aqui em Goiânia, aquele abraço. Lá em Jataí vamos abraçando a minha tia Nélia, ao Milton que estão na sintonia do programa, aquele abraço, ao pastor Adonias Martins e família em Goiânia, aquele abraço. Também aqui em Guapó, lá na Vila João Pedro, na Moacir Guimarães, vamos abraçando. Ah, olha só, a irmã Guedes também, ao Fernando e a dona Balbina, sempre na sintonia do programa. Aquele abraço, que Deus abençoe. Daqui a pouco pegar no pé deles aqui também, né? Também vamos aqui abraçando ao Arilson Salles, lá no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia, aquele abraço. Ao pastor Vanderlan, também lá em Aparecida de Goiânia. Ao Serginho Vianini, que tá lá em Moçâmedes essa hora trabalhando, aquele abraço. Também no Conjunto Cidade Nova 2, vamos abraçando o Luan e a Ana Clara, que estão na sintonia do programa, aquele abraço. E também ao Anderson Rodrigues e a Jordânia, na Vila João Pedro, aqui em Guapó, aquele abraço, que Deus abençoe. Continuando falando mais um pouco, porque não posso esquecer também figuras do sudoeste goiano também que ficaram para a memória, mais pessoas que não podiam faltar. A figura também do pastor Salatiel Lopes, de saudosa memória, pastor Neemias, né, pastor Neemias também, que ficou na memória, né, de muitos, pastor Neemias José Inácio também. Também o pastor Milton Marcafelista, também, que deixou sua marca histórica, não podemos jamais esquecer desta figura também. Ao pastor Adejair Macedo de Carvalho, que está aí vivão para contar a história, aquele abraço também, que é uma força muito importante.
Pastor Jonas, né, que já não está mais entre nós, aquele abraço. Também fica aqui também o nosso abraço também ao pastor Lídio Cordeiro da Silva, né? Inclusive a Lídia, filha dele, tá aqui na sintonia do programa. Aquele abraço, que Deus abençoe, pastor Lídio Cordeiro da Silva. Não posso deixar também de falar dele. O Sudoeste deixou uma memória enorme, né? Através desses homens de Deus. Mas também eu tava lendo esses dias atrás um livro do pastor Adejair Macedo Carvalho, também, que engraçado que lá em Jataí, tudo começou por um irmão chamado Joaquim Alves Ferreira, mais conhecido como Joaquim da Bíblia. Interessante, né? As histórias aqui quando a gente lê e a gente vê. Mas as importâncias, né, de Jataí, como eu já citei, também lá passaram figuras como o pastor Antônio Honorato da Trindade, que eu já citei aqui anteriormente até. Estava agora aqui nos blocos falando com o Lael, né, que está aí num processo de biografia, né, da história do próprio pai. Também não podemos esquecer de outras figuras também que foram importantes para o ministério. Pastor José Soares Vargas, que eu já citei, que é o pastor Zizi, pastor Antônio Lígia Albuquerque, que já descansa no Senhor também, e o Sudoeste teve uma importância muito grande para o crescimento da Assembleia de Deus no estado de Goiás e também no Brasil. Agora chega aí esse clássico também da harpa cristã, o 344, na voz de Vitorino Silva. Na realidade, é um medley de 2 hinos da harpa cristã, que ele começa cantando o 344 e depois dá um pulo lá no 505. Então, tá aí pra você, Vitorino Silva cantando primeiro, Um Amigo Entre os Lírios e também As Palavras de Jesus. Agora são exatamente 18h02 no seu programa Música Viva. Caro pra mim, quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim.
Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 5 minutos. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 9 minutos. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs
esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva na 87,9 Company FM, Inologia Cristã, tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Agora são exatamente 18 horas e 12 minutos e o programa hoje é especial aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir esse clássico de 1973, Sem Ovelhas com Oséias de Paula, anteriormente Cântico da Liberdade com Valdomiro Silva, clássico de 1970 e no início do bloco Paralelo entre os Hinos, Um Amigo entre os Lírios, que é o 344 da Harpa Cristã, e a canção As Palavras de Jesus, 505, na voz de Vitorino Silva, gravação de 1982. Vamos aqui abraçando mais amigos que estão na sintonia do programa Música Viva. Vamos abraçando a Luizinha Machado no setor central, ela e o pastor Eliel. Aquele abraço aí para vocês. A Tatiana Silva lá em Goiânia, no Jardim Goiás, aquele abraço. Também vamos aqui abraçando também a Juliana Cristina lá no Cidade Nova de Iguapó 2, aquele abraço. Ao pastor Elias Rodrigues e a pastora Cirleide lá em Goiânia, eles que comandam a congregação do Campo de Campinas, lá no setor Vale do Sonho, aquele abraço. Ao reverendo Otiniel Lopes e família, ele que congrega na Assembleia de Deus do Ministério Pedro Ludovico Teixeira, né? Lá com o pastor Newton Pereira Abreu. Também abraçando ao João Batista de Oliveira no Residencial Vitória, aqui em Guapó, aquele abraço. Também ao Edson Alves Pires, lá em Marabá, no Pará, aquele abraço. Também ao meu tio, pastor Itamar Macedo, lá em Palmas, no Tocantins, aquele abraço. Também ao Arlen Matos, no Conjunto Cidade Nova, aqui em Guapó. E ao Carlos Eduardo, lá no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O Sudoeste deixou suas marcas, mas em Goiânia não foi diferente. Em 1936, o pastor Antônio Moreira põe os seus pés na jovem capital do estado de Goiás. E a expansão pelo interior goiano ocorreu nas décadas seguintes. Mas, porém, em Goiânia, tudo começou em 1936. E a igreja iniciou suas atividades na residência de Benedito Timóteo, no setor universitário, e celebrou seu primeiro batismo no córrego Botafogo. O primeiro templo erguido foi o famoso templo da Rua 55, no centro de Goiânia, que hoje veio a ser o Campo Central, mas porém, por muito tempo foi a sede da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, que em 1958, um homem, porém vereador, que veio de Uruana para Goiânia por nome de Albino Gonçalves Boaventura, figura de grande relevância histórica que chegou a atuar como senador da República. Foi o pastor naquela época que começou todos os procedimentos para a expansão do Campo de Campinas no ano de 1958. Porém, logo depois, anteriormente, melhor dizendo, em 1949, o pastor Antônio Inácio de Freitas colocou em xeque o que nós chamamos de um ministério, né?
Porém, Campinas, muitos falam, foi Campinas primeiro, mas porém a fama foi em 1949, na Vila Operária, que começou tudo. Que, porém, hoje é vinculada à CONAMAD, a Convenção de Madureira, se expandiu de forma, tornando-se uma das maiores ramificações estaduais. Por que eu usei primeiro o Sudoeste e depois Goiânia Central? Porque, para muitos que não sabem, a Assembleia de Deus anteriormente, ela tinha duas separações. De um lado, Missão, do outro, Madureira, que existe até hoje, mas porém, na época, elas eram ligadas por uma só convenção, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que hoje é pertencente à Missão. Mas, porém, a Convenção Geral, ela abrigava tanto Madureira e Missão. E eles tinham um tratado. Num certo local que a Madureira estivesse, a Missão não entrava. Porém, aonde a Missão estivesse, Madureira não entrava. Por isso que Sudoeste ficou marcado pela Missão e Goiânia, e mais pra frente também ficaria a Madureira. No caso, Madureira entrou por Goiânia, chegando até hoje às nossas imediações de Trindade, Abadia de Goiás, Guapó até Cesarina, e no máximo podemos jogar até Indiara, mas de Indiara para frente era só Missão que comandava. Então, houve essa separação também no estado de Goiás. Por isso que eu comecei a falar do Sudoeste primeiro até chegar aqui. E porém, depois de Campinas, Fama, veio outros ministérios como Vila Nova, Campo Central, que hoje é a Igreja da 55, e tantos outros. Mas aqui em Goiânia, a Assembleia de Deus entrou no ano de 1936 pelo pastor Antônio Moreira, né? Fica aí registrado essa história. Daqui a pouco nós vamos chegar até Guapó, tá? Então, antes da gente passar mais uma seleção musical, quero deixar o meu abraço agora aos nossos ouvintes pelo Brasil inteiro, pelas retransmissoras. Você que é de Goiânia, que me ouve pela Companhia FM, gratidão. Você que é de São Paulo, que me ouve pelo Inologia Cristã, gratidão. Você que é do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Rosa, que me ouve pela Tudo de Bom, gratidão. Você que é da região Nordeste, que mora em Portugal e também me ouve pela Conexão Roberto Maranhão, aquele abraço e gratidão a todos vocês. E vocês, olha só, agora é uma lista enorme, porque o Lucas Nogueira, ele não deixa passar mesmo, ele manda aqui mesmo. Olha só, em Goiás, na cidade de Piranhas, Caçu, Rio Verde, Pocelândia, Guapó, Indiara, Fazenda Nova e Itapuranga. Mato Grosso, Barra do Garça, Aragarça, Pontal do Araguaia, Nova Chavantina, Primavera do Leste e Água Boa. E fora do país, Bruxelas, Bélgica e Portugal. Esse pessoal que me ouve pela Nogueira FM, gratidão, que Deus abençoe. Tá chegando agora, olha só, não é somente os assembleanos que também eu estou rodando aqui hoje, cantando suas próprias canções. Mas os batistas também, já foi lembrado aqui, Feliciano Amaral, que numa entrevista no programa Clássicos Inesquecíveis, do qual o pastor Adonias Martins é testemunha ocular, ele disse, e eu me lembro muito bem, porque eu ouvi essa entrevista no dia, que o pastor Feliciano Amaral tinha uma amizade muito forte com o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Na época, o Feliciano era pastor na igreja da Pavuna, no Rio de Janeiro, tá? Só para deixar a lembrança. E ele e o pastor Paulo Leivas Macalão tinham uma grande amizade. Isso foi relatado no programa Clássicos Inesquecíveis, na Rádio Paz FM, quando o Feliciano Amaral veio a Goiás. Então, isso aqui fica registrado. Então, para não ser diferente, Luiz de Carvalho chega cantando uma obra de Paulo Leivas Macalão, que é o 469 da harpa cristã. Ao estrugir da trombeta, agora são exatamente 18 horas e 19 minutos no seu programa Música Viva. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando vir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória,
vir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero vir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser quando eu ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero vir Jesus a me chamar. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 22 minutos. Santo e que perdoas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu bom
Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 26 minutos. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva na 87,9 Companhia FM Inologia Cristã. Tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Agora são exatamente 18 horas e 28 minutos. Hoje programa em comemoração aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir A Poder no Sangue de Jesus, clássico na voz de Antônio Bicudo, gravado em 1976 e faz parte da harpa cristã no número 491. Anteriormente, Amor que Vence na voz de Daniel de Oliveira, clássico de 1975 e o número 27 da harpa cristã. E no início do bloco, Ao Estrugir da Trombeta com Luiz de Carvalho, clássico de 1976, e o hino faz parte da harpa cristã e é uma composição de Paulo Leivas Macalão sobre o número 469. Aliás, 469, tá certo. Eu quase pensando que eu errei o número aqui. Ei, Gideão, um abraço aí pra você, pra Aline Azevedo, aí no Conjunto Cidade Nova 2. Também vamos abraçando aqui também ao Lucas Nogueira, diretor da Nogueira FM, ao Cledson Pedro e a Rosane Arruda, lá em Francisco Beltrão, diretores da Companhia FM Tudo de Bom, ao pastor Roberto Maranhão, diretor da Conexão Roberto Maranhão, e ao meu maninho Lucas Nogueira, da Nogueira FM, e também ao meu amigo Arcade Santos Silva, do Inologia Cristã. Aquele abraço aí pra vocês e que Deus abençoe. Agora, aqui em Guapó, nós podemos dizer que a Assembleia de Deus Madureira entrou primeiro, né? A Conamad aqui assumiu as rédeas muitos anos atrás. Mas dentre eles nós podemos falar de figuras, né? Como, por exemplo, o pastor Sebastião Paz Mendonça, que está vivo até hoje, né? Pela graça de Deus, está aí inteirão. E tantos outros que passaram anteriores ele, pastor Antônio Inácio e tantos outros aqui, até o pastor Getúlio Ferrão, né? Que já passou por aqui muitos anos atrás. Ao pastor José Machado Neto, que foi o responsável pela implantação da Assembleia de Deus Madureira em Guapó, né? Pastor José Machado Neto, para quem não sabe, é o avô do pastor Eliel Machado, ouvinte deste programa, né? Um abraço para ele, para a Luizinha aqui no setor central. Pastor José Machado Neto foi o desbravador da Assembleia de Deus Madureira em Guapó. Isso a gente jamais pode esquecer. E dentre eles, pastor Sebastião Mendonça, né? Que, porém, tem um tempo maior
que pastoreou aqui em Guapó. Também depois falamos da figura do pastor Marcos Rosa, que está hoje no comando da Assembleia de Deus, né? E tantos outros que passaram por aqui, né? Que fica aqui o nosso abraço. E em Guapó a missão apareceu nos anos 90, né? Nos anos 90. Porque depois da saída da Madureira, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, implantando a CONAMAD, a Convenção Nacional de Ministros da Assembleia de Deus Madureira no Brasil, aí Guapó já acabou aquele tratado, aonde a missão entrava, Madureira não entrava e vice-versa. Aí, porém, a missão entrou em Guapó nos anos 90 sobre a administração. Hoje ele está aí com perfeita saúde, tranquilo, pastor Francisco de Alcântara Lima, né, que é o responsável hoje da Convenção Geral das Assembleias de Deus em Guapó, tá? Só ele é o representante da Assembleia de Deus Missão, hoje em Guapó. E logo após também vieram outras igrejas, né, como aqui antigamente tinha a Cia de Seta, que hoje é o Ministério Manancial, a Cia de Seta, que na época, pastor Divino Crescêncio, que está até hoje no comando, lá eles agora é ministério independente, mas outrora eles eram da Cia de Seta. Cia de Seta, para muitos que não sabem, é Convenção Internacional de Ministros da Assembleia de Deus, do Serviço Evangelístico Rio, Tocantins e Araguaia. Aqui em Guapó tinha, porém aí depois eles desvincularam. Logo após vieram para Guapó a Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, a Assembleia de Deus Ministério Anápolis, que é do Zé Clarimundo César, lá em Anápolis, e também depois vieram outras. Porém, no ano de 2007, no ano de 2017, no dia 31 de outubro, foi criada a terceira convenção da Assembleia de Deus, que é a Convenção da Igreja Mãe do Pará. E dentre ela foi criado a CADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que hoje em Guapó é representada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Grande Colheita, do qual é presidido pelo pastor Helder Moreira de Araújo e a pastora Renata Leal. Hoje, a representação da CADB em Guapó é com eles. Então, as três maiores convenções da Assembleia de Deus, a CAGDB em Guapó é representada pelo pastor Francisco de Alcântara Lima e a Assembleia de Deus Ministério Filadélfia da Paz, sob o comando do pastor Luciano Moraes, são os representantes da Convenção Geral no Guapó. Da CONAMAD, hoje em Guapó, tem a Assembleia de Deus Ministério Palmeiras, com o pastor Marcos Rosa, e a Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, né, que eu não me recordo o nome do pastor aqui. Inclusive, por favor, depois, Lucas Nogueira, por favor, me envie, já que você é de lá, me envie o nome dele aqui, que eu quero também falar aqui no programa hoje ainda. Então, da CONAMAD em Guapó, os representantes são a Assembleia de Deus Ministério Palmeiras de Goiás, que é o pastor Marcos Rosa, e a Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, que são aqui em Guapó os representantes da Convenção de Madureira. E da CADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Helder com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Grande Colheita e suas congregações. No Bandeiras, pastor Átila e Adriana. Em Araguaiana, pastor Samuel e família. E em Abadia de Goiás, pastor Cleuber e família. Aquele abraço aí para vocês. Então hoje essas três convenções têm suas representações aqui na cidade de Guapó. Inclusive, aproveito aqui meu abraço Assembleia de Deus, missão do pastor Francisco de Alcântara Lima, receba meu abraço, ele e aos pastores auxiliares, que é o pastor Erlit Alcântara, seu filho, que é uma pessoa excepcional, um abraço a ele, ao pastor Francisco Edinaldo Abreu, um abraço a ele, a Simone e toda a família, na Assembleia de Deus Missão. Em Guapó, pastor Marcos Rosa, pastora Luciana, fica aqui o nosso abraço a vocês. Também aos pastores lá da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, fica nosso abraço. Também ao nosso pessoal lá da Assembleia de Deus Ministério Grande Colheita, pastor Helder, pastora Renata, fica aqui o nosso abraço. E também ao pastor Divino Crescêncio e toda a família lá da Assembleia de Deus Manancial, fica aí o nosso abraço. Apesar que hoje vocês não representam apesar que vocês hoje não são filiados a nenhuma das convenções aqui citadas, mas fica aqui o nosso abraço pelas histórias que vocês trouxeram, sendo a primeira igreja da Cia de Seta em Guapó. Então fica aqui o nosso abraço. E também ao nosso pessoal lá da Graça Infinita, pastor Elismar, fica aquele abraço aí para você também e toda a igreja aí. E ao pastor Luciano Moraes, na Filadélfia da Paz, a ele, ao nosso abraço a ele e a toda a igreja lá, e que Deus abençoe. Aproveitando aqui novamente, abraçando a sua irmã, a irmã Maria Guedes, que é ouvinte desse programa, a dona Balbina, sua mãe, que também ouve o nosso programa, e ao Fernando, também lá na Vila João Pedro. Aquele abraço, que Deus abençoe.
Vamos seguindo aqui a programação, tá chegando aí agora Luiz Arthur cantando este belíssimo hino da harpa cristã. Ó, Jesus me ama. Agora são exatamente 18 horas e 35 minutos no seu programa Música Viva. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 38 minutos. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 40 minutos. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Programa Música Viva. O melhor da música evangélica você ouve aqui. Este é o seu programa Música Viva na 87,9 Companhia FM e Inologia Cristã. Tudo de bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Agora são exatamente 18 horas e 43 minutos. Hoje, programa especial aos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Vocês acabaram de ouvir Jardim de Oração na voz de Curió e Canarinho, clássico de 1976, e o hino 206 da harpa cristã. Anteriormente, Olhai pro Cordeiro de Deus, clássico na voz de Eliezer Rosa, gravada em 1982 sobre o número 20 da harpa cristã. E no início do bloco, 186 da harpa cristã, interpretado na voz de Luiz Arthur, clássico gravado em 1985. Vamos aqui abraçando mais amigos que estão na sintonia do nosso programa Música Viva. Vamos aqui abraçando ao Eliel Fernandes e família no Conjunto Cidade Nova 2. Lá em Cachoeira Dourada de Minas, vamos abraçando a minha tia Marlúcia Macedo, que está na sintonia do programa. Aquele abraço. E toda a nação assembleiana em Guapó, aquele abraço, hoje especial pelos seus 115 anos de história, né? E é muita história para contar, né? Lá no Solar Buganvilha, em Goiânia, vamos abraçando a tia Terezinha e ao meu tio pastor João Batista de Macedo, o irmão do meu avô, o único vivo da geração dos irmãos do vovô, né? Tá aí vivo para contar a história. Tio João Batista de Macedo, aquele abraço aí para você, que Deus abençoe. Também vamos continuando aqui, abraçando ao nosso pessoal lá na Vila João Pedro, abraçando a irmã Ana Glória, a irmão Joaquim, a lenda do ciclismo guapoense, aquele abraço, e também a Zeninha, todos lá que estão nos ouvindo. Quero aqui também abraçar novamente a irmã Maria Guedes e também a irmã Balbina, né? E também ao Fernando, que estão lá na sintonia. E lembrando, gente, lá na Moacir Guimarães, a irmã Maria Guedes está lá com o bazar lá. Passam lá, confere lá o que ela tem lá de produtos lá.
e ela tá lá firme e forte lá, esperando vocês. Lá na Avenida Moacir Guimarães, tá? Lá ela tá com um pequeno bazar lá e aparece lá para vocês conferirem lá os produtos lá. Maria Guedes, aquele abraço aí para você e toda a família. Lá no condomínio Talismã também vamos abraçando ao Eduardo, né? Ao meu amigo Eduardo Rezende, a Sandra, sua esposa e toda a família lá, que Deus abençoe. Também ao Derovil, ao Isaac, ao Miguel em Goiânia, aquele abraço, que Deus abençoe. Também abraçando aqui a Juliana Cristina, lá no Conjunto Cidade Nova 2, em Quinguapó. Também ao Jonas Dias, lá em Aparecida de Goiânia. A nossa secretária de Ação Social, Jennifer Fernandes, Edivaldo Júnior e família, lá no Conjunto Cidade Nova 1. Aquele abraço aí pra vocês e que Deus abençoe. Tá chegando aí agora a palavra de Deus na voz de Dico Rosinha, Irmãos Passos, né? Clássico de 1969, sendo 302 da harpa cristã. Agora são exatamente 18 horas e 46 minutos, especial 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil, no programa Música Viva. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual e valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Estamos apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 48 minutos.
apresentando o programa Música Viva com Júnior Macedo. 18 horas e 50 minutos. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão pra encontrar o amado céu. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem em Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem o povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, conquistou, junto todos lá no céu se alegrarão. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus... Eita Deus do céu! Estamos chegando a mais o final do programa Música Viva, hoje em memória dos 115 anos das Assembleias de Deus no Brasil, né? Eita, programa muito bom, hein, Luizinho? Eu curti esse programa mesmo. Hoje a seleção musical, incrível, né? A gente relembrar uma memória tão top de linha igual essa. Que Deus abençoe a todos que ouviram o nosso programa hoje, né? Vocês acabaram de ouvir aí ele, Celso Santana, esse clássico de 1992, né? Áureo Dia, que também faz parte da harpa cristã. Anteriormente, Louvar Jesus, com o Conjunto Estrela da Manhã, clássico de 1975, que também faz parte da harpa cristã. E no início do bloco você ouviu as palavras de Jesus com Dico, Rosinha e Irmãos Passos, clássico de 1969. Pois bem, estamos chegando a mais o final do programa Música Viva, agora são exatamente 18 horas e 53 minutos. A Nação Assembleiana de Guapó, todas as convenções, tanto a geral das Assembleias de Deus, quanto a de Madureira e quanto a da Igreja Mãe do Pará, fica aqui o nosso abraço e parabéns por mais 115 anos de história. Vocês aí que têm considerado um dos maiores movimentos avivalistas do país. Que Deus abençoe a todos. E lembrando que o programa Música Viva é um encontro com os mais belos clássicos da nossa boa música evangélica, que vai ao ar de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, aqui na sua 87,9 e também retransmitido pelas rádios Companhia FM, Inologia Cristã, Tudo de Bom, Conexão Roberto Maranhão e Nogueira FM. Amanhã nós teremos o especial Hinos e Cânticos Brasileiros em parceria com com o Inologia Cristã. Não percam o programa de amanhã. Que Deus abençoe e fique agora aí com Tony Silva cantando este clássico também da harpa cristã, Nascestes de Novo, agora são exatamente 18 horas e 54 minutos e até amanhã, assim Deus permitindo. Fique com Deus e amanhã a gente se encontra, assim Deus permitindo. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz.
Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.